Você nasce má ou se torna má? Olá, tabuleiros! No vídeo de hoje eu vou analisar o filme Wicked, que estreou nos cinemas no ano passado e já está disponível nos streamings para compra e aluguel e concorreu ao Oscar desse ano e levou inclusive alguns prêmios. Então, vem analisar comigo para descobrir o que eu achei de Wicked. Porque, como vocês podem notar, eu sou muito fã do musical. Já assisti 2 vezes em Londres e 1 vez em São Paulo, em 2016. E também já tô louca para ver a versão de 2025, que já voltou aos palcos de São Paulo. Então, vamos analisar o filme comigo? Para saber o que eu achei? Então, fica aqui nesse vídeo para descobrir as minhas impressões sobre o Wicked. Wicked é um filme adaptado do musical da Broadway que foi inspirado no livro Wicked, do mesmo nome, escrito pelo Gregory Maguire em 1995. E só em 2003 que ele foi adaptado para os palcos da Broadway. Então é muita história de Wicked desde 1995, quando o Gregory Maguire escreveu, e ele já se tornou best-seller, e o livro fez tanto sucesso que acabou sendo adaptado para os palcos, sendo que a versão musical é mais leve, porque o livro, que tem 406 páginas, que na verdade é uma saga, né? Que só o Wicked é a primeira parte dessa saga, né? O primeiro livro. Aí depois tem Song of the Witch e outros livros dessa saga de Wicked, né? Mas o livro é muito mais denso. Você pode ver que ele é bem grosso, né? O livro é bem mais político do que foi apresentado, tanto no musical quanto na versão cinematográfica. Então, essas 2 versões são mais light do que o livro, do que a versão original do livro, né? Eu li a versão e eu continuo preferindo o musical e o filme agora, né? Porque o livro ele é bem denso, ele é bem às vezes se torna até meio cansativo, mas a história em si é maravilhosa, né? Dirigido por Jon M. Chu e estrelado por Cynthia Erivo e Ariana Grande, Wicked conta a história das 2 bruxas de Oz, Elphaba, a bruxa má do oeste, e Glinda, a bruxa boa do norte. E como elas se conheceram na Universidade de X, ainda adolescentes, e se tornaram grandes amigas, apesar de ter um início de um ódio inicial por parte das 2, por não terem visões de vida e estilos diferentes. Então, o começo delas foi bem atribulado, mas elas acabaram se entendendo depois. Apesar da Glinda ter tentado sabotar a Elphaba no começo, mas elas acabaram se entendendo depois de um tempo. E no decorrer da história a gente conhece outros personagens que estão envolvidos com as 2 bruxas, né? Como o Fiyero, que é o príncipe Fiyero, que vai estudar em X também, e logo já desperta a atenção da Glinda, né, que se apaixona por ele de primeira. Se apaixona por ele de primeira, e ele também chama a atenção da Elphaba. Na verdade, a Elphaba que chama a atenção dele, que fica curioso com, não só por ela ser verde, mas também pelas atitudes dela, né? Que ela tá lutando pelos animais que começam a ser banidos, porque tinham alguns professores da universidade eram animais e falavam, né? Só que aí eles começam a ser banidos e a perder a habilidade de falar, né? Então tem toda essa história política também na história do filme. No livro original ele é bem mais incisivo nessa parte política, né? Tanto o musical como o filme são mais leves em relação à trama política do filme, do livro, né?
E no filme, que está muito bem adaptada à versão dos palcos, né? Eu vi tanto a versão da Broadway, só que da Broadway eu vi pela internet, mas eu vi a versão de Londres e vi a versão brasileira daqui de São Paulo, e todas as versões ficaram bem idênticas, bem fiéis à versão original da Broadway. Então, o musical, o filme também ficou muito bem adaptado, os cenários, os figurinos, a escolha do elenco que ficou perfeita, tanto a Cynthia Erivo como a Ariana Grande, principalmente a Ariana Grande, que já era fã de Wicked, né? Então, quando ela fez os testes para tentar o papel de Glinda e soube que ganhou, a emoção dela é muito fofa de ver nos vídeos que a gente encontra aí pelos vídeos, pela internet. E também a versão brasileira dos palcos, que é estrelado pela Meryl Ruiz e pela Fabi Bang, né, também ficou impecável. As duas também são ótimas. E uma curiosidade é que as duas atrizes brasileiras, elas dublam as mesmas personagens que elas interpretam nos palcos, elas dublaram na versão cinematográfica. Então, o marketing da Disney quis manter esse padrão, né? Manter elas, porque elas iriam trazer o público dos palcos brasileiros, né? Que já era fã dela, já era fã de Wicked, né? Então, foi uma jogada de marketing que eu achei que valeu a pena, que combinou. Apesar de muita gente ter reclamado, né, da escolha delas, mas eu achei que elas ficaram muito bem nos papéis, né, dublando as atrizes americanas. Então, eu acho que elas ficaram muito bem. E na versão brasileira eu vi em 2016 e já revi alguns trechinhos do musical, que tem muita originalidade brasileira, tem muitos cacos das atrizes, então é muito divertido de ver. E a versão, tanto a brasileira como a versão de Londres, a versão musical original americano da Broadway, a versão quando a Elphaba vai voar com Defying Gravity é uma das cenas mais lindas, mais emocionantes da peça, né? Então eu tava louca para ver essa versão nos cinemas, que eu sabia que eu ia chorar, que eu ia me emocionar, que eu não ia conseguir me controlar, né? E eu já vi 3 vezes no cinema, e a primeira vez eu vi na cabine de imprensa e acabou que eu não consegui me controlar muito, né? Mas eu tentei ser um pouco mais contida. Mas a versão cinematográfica ficou incrível, ficou bem fiel ao musical da Broadway, ao musical de Londres, ao musical brasileiro. Então, todas as versões estão bem fiéis à versão original. E a escolha do elenco, a direção de arte, os figurinos, a fotografia, a adaptação musical, que tem novos arranjos também, né? E a gente pode ver que tem os momentos cômicos com What is This Feeling, com Popola, com Dancing Through Life, e até com Defying Gravity, que é o ápice da cena mais icônica do musical. Então, valeu a pena esperar tanto tempo, né? Porque quem é fã, eu já sou fã desde o começo, né? Porque o Wicked já está nos teatros da Broadway há 21 anos, ano passado fez 21 anos, então esse ano vai fazer 22 no final do ano. Então já são 2 décadas de Wicked, né? Então o filme veio em boa hora. E esse ano vai estrear a segunda parte do filme, que é Wicked for Good, que é correspondente ao 2º ato do musical, né? Então eles dividiram o filme em 2 partes exatamente por isso também.
porque no musical é dividido em dois atos, a primeira parte, que é a primeira parte do filme, e a segunda parte que vai desenrolar a trama de alguns personagens, além da trama da Elphaba, né, que ela se rendeu ao lado negro da força, por assim dizer, né, então a gente vai descobrir o que vai acontecer na segunda parte, em breve. Em breve deve sair o primeiro trailer também, que eu já estou bem ansiosa. E assim que sair o primeiro trailer, eu venho aqui fazer um react com vocês, pra gente assistir junto o trailer, o primeiro trailer de Wicked, que eu ainda não sei quando é que vai sair, mas assim que sair, eu trago esse vídeo pra cá também. E outra curiosidade do filme é que as atrizes originais do musical, a Idina Menzel e a Kristen Chenoweth, elas também aparecem no filme, numa cena bem especial, né? Que elas contracenam com a Cynthia Erivo e com a Ariana Grande, né? Então, uma cena muito especial quando elas estão na Cidade das Esmeraldas para conhecer o Mágico de Oz, então é muito emocionante. Foi uma ótima sacada dos produtores, do diretor, em chamar elas, de fazer essa participação. Então dá pra ver que o Wicked está todo linkado com todos os tipos de fandom do musical. Tem pro público brasileiro, que trouxe as atrizes brasileiras para dublar os personagens. Tem pro público americano, não só americano, né, mas pro público geral de Wicked, que conheceu através da Idina Menzel e da Kristen Chenoweth. Então tá bem adaptado para todos os públicos de Wicked. E isso está trazendo também novos públicos, né? Os novos, a nova geração dos streamings também, né? Que agora está podendo desfrutar nas plataformas digitais, no momento somente para compra ou aluguel nos streamings, que no momento eu acho que está na Apple TV e na Amazon Prime. Mas em breve pode ser que eles liberem a versão gratuita já disponível na plataforma, sem ter que comprar ou alugar, né? Então é isso, gente. Wicked já está disponível nos streams para aluguel ou compra, e Wicked for Good, a segunda parte do musical, estreia nos cinemas em novembro. E assim que sair o primeiro trailer, eu venho aqui para assistir com vocês. E se você chegou até aqui, não esqueça de comentar dizendo o que você achou de Wicked, se você já viu Wicked nos cinemas, ou se está vendo agora pelas plataformas digitais nos streams. E me conta o que você achou de Wicked, se você gostou dessa versão, se você já tinha visto as versões do musical da Broadway, dos palcos de Londres, dos Estados Unidos, brasileiro. Me conta aqui se você é fã de Wicked ou se você descobriu agora. E não esquece também de compartilhar, de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, para não perder nada. E me siga nas redes sociais, Instagram e Threads, Louisa Duarte e Pixidas Fotografia, TikTok, Louisa Duarte Oficial e Pixidas Fotografia. E até o próximo vídeo.